atividade avaliativa amanhã, nas duas aulas. Então, já está marcado aí, só marcar aqui para vocês. Tá aí, ó. Eu não vou editar, mas só para marcar para vocês, mostrar. Atividade avaliativa começa às 7 horas, tá? Às 7 horas, você tem 30 minutos para realizar essa atividade. Beleza? Confirmar e atualizar. E aí, cada dessas questões, cada avaliação dessa vai ser o tempo. Na verdade, vocês têm 8 questões para resolver em 2 horas de aula. Nossa aula é de 8h10, de 7h10 às 9h15, né? De 7h10 às 9h15. Então, você tem esse tempo aí para resolver 2h15 de aula para resolver 8 questões. Tá certo? Professor, quais são os assuntos? Eu separei aí, vamos aqui. Eu separei aí algumas questões. Vamos fazer a revisão aí para vocês. Deixa eu entrar aqui, terceiro ano. Atividades do SAS. Então, a primeira, vamos ver essa aqui. De Física 1, eu escolhi a termometria, temperatura e medições de temperatura, tá? Essa é uma revisão. Vou resolver aqui. Vamos ver aqui essa questão aqui. Vamos lá, cadê? Tá aí ela, né? Vamos ver como ela... Vamos resolver ela. Essa questão vai servir de base lá para sua prova. Lá. Eu tô com a Cleice aqui no celular porque o celular dela não tá entrando no site. Como é? Eu tô fazendo a ligação, a videochamada com a Cleice aqui pelo meu celular. Porque o celular dela não tá entrando pelo... Aqui, tá vendo? Entendi. Não tá entrando aonde? Não tá entrando no aplicativo do MET. Tá. Ah, certo, mas tudo bem. Qualquer coisa ela vê aí. Só para falar, só. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Vamos resolver essa questão. Essa questão aí, como ela vai servir de base. É uma revisão hoje para a prova amanhã. Então, combinado. Como é que você vai fazer? Amanhã, de 7 às 9h15, vocês têm lá as avaliações de Física 1, Física 2, Física 3 e Física 4 para resolver. Tudo bem? Você vai ter qual horário para resolver? De 7 da manhã às 9h15. Então, você tem 2h15 para resolver. Tá certo? São 4 avaliações. Na verdade, é simples. É porque vão ser só 8 questões. Então, vamos lá. A questão que eu vou estar fazendo aí, ela está lá no materiais lá, deixa eu mostrar onde que ela está. Deixa eu diminuir aqui. Essa questão está lá o seguinte, ó. Soluções digitais, não sei. Vocês têm lá atividades de sala, né? Atividades do SAS. E aí eu peguei aqui, terceiro ano. Física 1, livro 1, tá? Estou fazendo uma revisão. Então, nós vamos ver aí a primeira questão que nós vamos resolver. Que eu escolhi qual? A questão 8, não foi isso? Ou pode ser. Então, vamos lá. Eu vou tirar os dados nessa aqui embaixo. Durante uma temporada de férias, na casa de praia, uma certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber a exatidão da temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio, que não apresentava mais nitidez nos números referentes à escala da temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema, aferiu com precisão a temperatura do filho e da mãe, decidiu graduar novamente a escala do termômetro usando pontos fixos de temperatura do gelo
do vapor. Gente, ponto do gelo é o ponto de fusão e o ponto do vapor é o ponto de ebulição. Os valores obtêm quanto? 5 centímetros e 25 centímetros. Com essas aferições, a mãe colocou o termômetro no filho e obteve que a coluna de mercúrio passa a crescer quando atinge a marca, ó, minha altura, 13 centímetros. Então, ele quer saber qual é essa temperatura em graus Celsius. Gente, ponto de fusão da água em Celsius é zero e ebulição 100 graus Celsius. Vou abrir agora para a gente fazer. Então, o que você vai fazer? Faça 2 termômetros, ó. Um termômetro graduado na escala Celsius e o outro é uma régua graduada em centímetros. Quanto era 0 graus Celsius, isso equivalia a quantos centímetros? 5 centímetros. E quanto era 100 graus Celsius, isso equivale a quanto? A 25 centímetros. Então, 13 centímetros, só um pouquinho, 13 centímetros equivale à temperatura em Celsius. Então, a comparação está feita, então é fácil. Esse tamanho é igual a esse, então vai ficar TC menos 0 é igual a 13 menos 5, dividido pelo tamanho maior, 100 menos 0 é igual a 25 menos 5. TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100, é igual a 13 menos 5, 8, 25 menos 5, 20. Simplificar por 20 é 1, por 20 é quanto? 5, multiplica o meio pelos extremos, TC então é 5 vezes 8, isso é igual a quanto? 40 graus o quê? Celsius. Gabarito nosso, letra A. Então é uma questão nesse estilo aí que vai cair lá para você na sua avaliação. Na verdade, vão ser 2 questões desse tipo. Física 1 aí, né? De Física 1. Professor, Oi. nessa avaliação, o senhor vai querer que a gente mostre o cálculo que a gente fez? Não, do jeito que está lá no dispositivo, só responda. Tá certo. Então, Velasco já está passando uma avaliação online para amanhã. E a Amandinha, como é que vai ser essa avaliação? Como é que vai ser feita? Me dê uma posição aí, veja com ele. Professora Amanda. Esse prazo da avaliação não precisa necessariamente ser para amanhã. Você pode estender um pouco mais o prazo, porque a gente tem até o dia 17 do 7 para estar fechando essa primeira unidade. Esse prazo da avaliação. Não, meu amigo, eu só mandei esse áudio. E aí, para a Amandinha, como é que vai fazer? A gente permanece com essa? Não, meu amigo, eu só mandei esse áudio. E aí, para a Amandinha, como é que vai fazer? A gente permanece com essa?
Dinha aquela da terceira série do ensino médio. Dinha aquela da terceira série do ensino médio. Dinha aquela da terceira série do ensino médio. Vamos pedir para ela fazer outra coisa, não? Fazer um resumo, porque ela não vai conseguir resolver. E aí, já? Vamos lá resolver outra aí, outro exemplo? Olha para vocês verem, deixa eu diminuir isso aqui. Vamos ver outra aí, ó. Podemos ser qual? Vamos ver essa aí, ó. Vou tirar os dados de novo, tá? Se vocês quiserem fazer, estão lá, essas questões estão lá no portal e tudo. Vamos ver aí, ó. Os termômetros são instrumentos utilizados para medir temperatura. Os mais comuns se baseiam na variação do volume sofrido por um líquido considerado ideal, contido em um tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. Em um termômetro na qual se utiliza o mercúrio, observe que a coluna de líquido sobe cerca de 2,4 centímetros para um aquecimento, ó. Então, a variação de centímetros foi de quanto? 2,7 centímetros, quanto tem uma variação de temperatura em Celsius de 3,6 graus Celsius. Se a escala termométrica fosse Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6 graus Fahrenheit, a coluna de mercúrio subiria quanto? Variação de centímetro. Tudo bem? Tudo legal? Tudo. Vamos pensar aí, né? Vamos fazer isso aí. É o seguinte. Vamos abrir aqui. Aqui são os dados. Pessoal, a variação de temperatura em Celsius se divide por 100. Isso é igual à variação de temperatura em centímetros. Certo? Dividido pelo tamanho do termômetro. Tá? Tamanho do termômetro. E a variação de temperatura em Celsius dividido por 100 é igual à variação do termômetro dividido por x, que é igual à variação de temperatura em Fahrenheit dividido por quanto? Por 180. Essa é uma relação. Vamos pensar. Aqui é dividido por x. Então, a variação de temperatura de Celsius foi quanto? 3,6 dividido por 100 é igual à variação de altura 2,7 dividido por x. Essa vírgula eu posso cortar, vai ficar assim. 36x é igual a 27 vezes 100. X é igual a 27 vezes 100 dividido por 36. Esse é o tamanho do termômetro. Então, ele fala agora o seguinte. A variação de centímetros dividido por x é igual à variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 180. A variação de temperatura em x, em centímetros, a variação de temperatura em centímetros dividido por x é igual a quem é meu x? 27 vezes 100 dividido por 36. É igual. Quanto é a variação em Fahrenheit? 3,6 dividido por quanto? 180. Vou multiplicar o meio pelos extremos. Vai ficar
180 delta centímetros é igual a 3,6 vezes 27 vezes 100 dividido por 36. Com calma, vou fazer essa conta. 3,6 vezes 10 é 36. 36 com 36 eu corto, ficou 180 delta centímetros é igual a 27 vezes 10. Corto esse com esse, delta centímetros é 27 dividido por 18. Delta centímetros, simplificando por 9. 27 dividido por 9 é 3, 18 dividido por 9 é 2. Certo? 3 dividido por 2, 1,5 que? Centímetros. Qual é a altura? 1,5 centímetros. Beleza? Nossa continha aí. Copie. Gabarito, nem sei qual é. Acho melhor. Me mande um nota corporativo que você quer que ela resuma e tal. Professor, o senhor pode aumentar a tela para a gente ver a resolução toda? É porque eu estou no outro aparelho. Consegue ver a metade aí? É porque meu aparelho Dá para ver. já dá. Na hora que precisar, eu aumento, eu passo. Essa questão tem no módulo? Essa questão está lá, lá no aplicativo, certo? Certo. Está lá em... Deixa eu te falar onde que está. Está lá em atividades do módulo. Vamos lá resolver outra, galera. De outra frente aí, tá? Vou reduzir aqui.
Ó, 1,5, né? Aí foi de física 1. Vamos lá. Voltar aqui. Se a internet ajudar. Vamos ver aí o que nós vamos resolver de física 2. Física 2. Aí, física 1. Livro 1, né? Física. Livro 1, física 2. Vamos lá de física 1, né? Peguei. Vamos. A internet hoje está uma vez. Vamos lá, ver física 3 se abre mais rápido. Física 3, livro 2, Física 3, capítulo 5. Estudo analítico das imagens. Vamos ver? Então, vamos lá. Os assuntos nós temos aí. Deixa eu abrir. Tá lento. E lentidão. Mas... Vamos lá, questões. Ó, Física 3, capítulo 5, módulo 2, tá? Vamos ver aqui uma média, espelhos esféricos. O assunto é espelhos esféricos. Vamos ver ela aí. Tirar os dados aqui, né? Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo, tirando os dados. Se é espelho côncavo, o foco assume um valor positivo. De raio de curvatura, o raio de curvatura é 6 centímetros, isso quer dizer que o foco é 3 centímetros. Com base nisso, é possível observar uma imagem real e foi formada a 12 centímetros do vértice, distância da imagem. 12 centímetros. Uma imagem real foi formada a 12 centímetros do vértice do espelho. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice, quer saber a distância do objeto. Certo? Então, a formulazinha que nós vamos usar para isso é quem? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. 1 sobre o foco, quanto é meu foco? 3. 1 sobre a distância do objeto que eu quero, mais 1 sobre a distância da imagem, que é 12. Certo? O real é o valor positivo. Tá positivo, passa para lá, negativo, né? Então, fica 1 sobre a distância do objeto é igual a 1 sobre 3 menos 1 sobre 12. Mínimo de comum de 3 e 12 é 12. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4, menos 1. Isso vai dar como? 1 sobre a distância do objeto é igual a 3 dividido por 12. Inverte. DO é igual a 12 dividido por 3. Isso quer dizer que nosso DO é 4 o quê? Centímetros. É aí a resolução, tá? Vocês vão precisar lá. Então, só para a gente ficar atentos, quais são os assuntos que vão cair
vão cair, né? Lá em. Deixa eu colocar aqui. Terceiro ano. Para você estudar. Física 1. Vai cair. Física 1. Vai salvar para vocês. O que vai cair em Física 1. Física 1 vai cair. Copiar aqui. Física 1, capítulo 1, termometria, medições de temperatura, tá? Física 1. Física 2, agora eu vou mandar para vocês. Física 2 vai cair. Deixa eu colocar aqui. Isso é Física 1. Física 2 vai cair força elétrica, tá? Física 3 vai cair. Vai cair estudo analítico da imagem. E por último, Física 4 vai cair operações com vetores, tá? Então, sua prova, copiar. Professor, pode repetir o de Física 1 e de Física 2, por favor? Eu só peguei o Eu caderno. vou mandar no grupo agora, tá? Ah, tá certo, tá certo. Certo? Ô, professor, explica de novo essa parte da atividade, por favor. Qual atividade você está falando? Hein?
A atividade avaliativa que vai ter amanhã. Tá, vou explicar de novo. Pessoal, é o seguinte, amanhã tá lá no seu grupo, vou até colocar aqui, ó, mostrar para vocês. Lá no grupo, no WhatsApp, vamos lá no WhatsApp. Tá aí, ó, qual vai ser os assuntos que vão estar na sua avaliação amanhã. Você vai ter 2 questões de temperatura e medição, 2 questões de força elétrica e campo elétrico, 2 questões de estudo analítico da imagem e 2 questões de vetores com operações. Operações com vetores. Amanhã, de 7 às... Amanhã, no horário da sua aula, você vai ter 2 aulas comigo, você não vai ter, você vai ter que o quê? Resolver as suas questões. Lá por onde, professor, que eu vou resolver? Pelo o site do Aritsado, sistema nosso, do SAS, tá? Nosso sistema lá. Entenderam? Tudo ok com isso aí? Então, vocês vão estar resolvendo. Termometria, força elétrica, estudo analítico das imagens e vetor. Uma dica, faça, o que é a dica? Entra lá, eu não sei se vocês têm isso, mas se você tem lá, ó, se você entrar lá, é o seguinte, ó, atividades do material, você entrar 3º ano na sua turma lá, Física 1, né? Atividades do Aritsá, do sistema. Tem elas aí, ó, por exemplo. O que vai cair lá, uma das primeiras que vai cair, qual é o assunto da primeira? Termometria, temperatura e medição. Certo? Você tem as questões. Tenta resolver essas questões aí, ó. 10 questões você consegue resolver rapidão. Você estudando por aí, você tem uma grande chance. Certo? Uma grande chance, não tem problema. Vamos ver se eu compartilho isso aqui. Se eu compartilhar, eu mando para vocês. Compartilhar. É só o link para vocês participarem. Certo? Então, é tentar resolver essas questões. Tá certo? Entenderam alguma dúvida em relação a isso? Tudo tranquilo? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Então vamos resolver mais uma aí. Eu quero resolver uma de vetores. Vamos lá. Física 4. Nossa, física 4. Vai estar física 4. Operações de vetores. Vamos ver aí alguma. Questões. Vamos ver. Questão 1 mesmo. Presta atenção nisso, hein? Questão 1. Uma das maiores dificuldades para quem inicia o estudo sobre vetores é entender que, por se tratar de uma representação gráfica, isso é, de um desenho, é possível trocá-lo de lugar, contando que conserve suas características originais, módulo, direção e sentido. Com base nessas informações e que demonstram que a soma de vetores é sujeita à propriedade comutativa. Dessa forma, considere os vetores A, B e F do diagrama, numerados de 1 a 5. O diagrama corretamente representado, a relação vetorial, ó, a pergunta que ele quer, gente. A relação vetorial força é igual a A menos B. Deixa eu te chamar a atenção disso. Gente, quanto é o sinal de menos, ou vai ser extremidade com extremidade,
origem com origem. Então, não esqueça, sinal de menos é extremidade com extremidade ou origem com origem. Se for sinal de mais, então é extremidade com origem. Tá vendo a diferença? Então, ele quer saber qual é a verdadeira aí. O diagrama que corresponde à representação, olha o que ele está fazendo. A menos B. Certo? A menos B. Então, lá, se eu olhar para a questão 1, se eu levar o B lá, ó, levando o meu B lá, vai ficar assim, ó. O A é vertical. O A é vertical. O B é horizontal. E o resultante é esse. Detalhe, esse resultante não saiu da soma de A com B, então a A é falsa. O item 1, na verdade, né? O item 1 é falso. Item 2, A menos B. Isto é o F. Opa, ocorreu mais ou menos? Menos. É o que eu estou pedindo? A menos B, verdadeiro. Item 2, verdadeiro. Item 3. Ó, B mais A, ó, não é mais? É o resultante. Eu quero mais ou menos? Minha operação é menos. Então, item 3 é o quê? Falso. Item 4. Item 4. B, A e F. Mas espera aí, se eu pegar o A e puxar ele para cá, o A não é esse? Então, ficou mais ou menos, menos. Então, é A menos B que cria o F. Então, item 4 é o quê? Verdadeiro. Então, alternativa nossa, letra B, né? Entenderam o porquê do sinal de mais e menos? Se aparecer o sinal de menos, é origem com origem com origem, origem com origem ou extremidade com extremidade. Se aparecer mais, é origem com extremidade. Beleza? Então, mais uma questão aí. Vamos fazer mais uma para a gente ir-se embora. Professor, Oi. esse 1 e esse 4 aí, por que eles estavam errados mesmo? Explica aí, por favor. A 1 e a 4, a 1 e a 4 estão erradas, porque, ó, você vê na 1, origem com extremidades, isso é soma. Na 1 e 4, né? Como é que você pediu? Sim, 1 e 4. 1 e 4. A 4 é verdadeira. A 4 é verdadeira, não? É, verdadeira. Tava assim É o 1 e, desenho. é 1 e Ó, 3 que tá errado. certo. Vamos lá. Vamos na 4. A 4, olha como tava o desenho. Parecia soma, né? Mas na hora que eu puxo o vetor lá, fechou a figura? Fechou. Aqui não estava fechando a figura. Fechou a figura. Ficou extremidade com extremidade. Isso é o sinal de menos. Vamos lá. Eu vou fazer todas de novo. Deixa eu escrever na tela ali para vocês entenderem. Ó, aqui, fechou a figura? Fechou. Tá o quê? Somando ou subtraindo? Somando. Aqui a figura já está fechada. Se a figura está fechada, esses dois sinais é extremidade com extremidade, então é menos. Então, A menos B, verdadeiro. Aqui, fechou a figura? Fechou. Se fechou a figura, olha A com B, origem com extremidade, é soma, então é falso. Aqui, fechou a figura? Não. Vamos fechar, vamos puxar o A para cá. Ó, A para cá. Fechou a figura? Fechou. Tá somando, subtraindo. Extremidade com extremidade é negativo, então tá Entendi pedindo. agora.
Tudo bem? Pedindo A com B. Certo? Tranquilo, né? Vamos fazer mais uma? Vou fazer mais uma. Olha lá, mais outra. De vetores. Então ele fala aí, ó. No estudo cinemático diz que AV, a variação de velocidade vetorial, é o final menos inicial. De posse dessas informações, calcule o que se pede na situação a seguir. Em uma partida de futebol, a bola se desloca horizontalmente e atinge o pé do zagueiro com velocidade V1 de modo igual a 15. O impulso o impulso do chute do jogador faz com que a bola adquire uma velocidade V2 de 20 metros por segundo na direção vertical. Mediante após o chute, qual é o modo da variação do vetor? Gente, a variação de vetor. Olha, eu vou até fazer ela lá, ó. Travar aqui. A variação de vetor. Um vetor não é assim, que vale 15 metros por segundo. O outro vetor não é assim, que vale 20 metros por segundo. Então, o resultante vai fechar a figura. Então, a velocidade resultante. Ele coloca lá mais ou menos, mas isso aqui, velocidade ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Não vou fazer essa conta, porque eu conheço um triângulo 3, 4, 5. De 3 para 15 aumentou 5, né? Epa. Volta. Não, não é essa não. Travou aqui. Então, você vai ter um 15, o outro 20. Então, o resultante é esse, ó. Que na verdade é esse. Então, resultante ao quadrado é igual 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Não vou fazer essa conta, porque eu tenho um triângulo chamado 3, 4, 5. De 3 para 15 aumentou 5 vezes. De 4 para 20 aumentou 5 vezes. Então, é 5 vezes 5. Que isso, o meu resultante é igual a quanto? 25 metros por segundo. Letra D. Ok? Um jeito mais fácil de fazer. Tá certo? Galerinha, estude esses assuntos que eu passei para vocês. Vão ser os assuntos que vão estar lá na sua avaliação, que é amanhã, 8 questõezinhas que você resolve, tá? Na verdade, tenta começar a resolver amanhã. Eu vou até mudar lá algumas características. Tenta resolver essa prova para amanhã. Valeu? Tchau para vocês. Até.